Olá, eu sou Oswaldo Simonelli. Nesse vídeo de hoje vou trabalhar com vocês de forma descomplicada. Responsabilidade civil, objetiva, subjetiva. Ah, e tem uma tal de objetiva derivada, hein? Se você quer aprender tudo isso, segue no vídeo até o final, tá bom? Esse é o nosso Descomplicando o Direito Médico. Muito bem, uma das dúvidas que os meus alunos sempre acabam me questionando é sobre a responsabilidade objetiva, subjetiva, como é que se aplica isso na prática, o médico responde de um jeito, o hospital de outro, se for hospital público então é outra história, como é que funciona isso no dia a dia e tal. Eu vou fazer nesse vídeo aqui, vou passar para vocês alguns conceitos básicos aí de maneira descomplicada. Nosso objetivo aqui nessa playlist, no canal do YouTube, o próprio nome já diz, Descomplicando o Direito Médico. Então a gente vai tentar trazer isso de maneira mais simples, para que você possa compreender e depois aprofundar nos estudos. A base boa é a base sólida, aquela que a gente aprende de maneira simples, para depois poder complicar. Quando a gente já começa os estudos pela base complexa, fica bem mais difícil depois desenvolver. O estudo ele se desenvolve como um treino, uma academia. Você já frequentou a academia, sabe. Você vai chegar lá e quer pegar o aparelho e colocar o maior peso que tem, você não vai conseguir sair do lugar. Você começa com um peso leve, depois você vai aumentando. Então o nosso projeto aqui é esse. O Descomplicando o Direito Médico é isso. A gente começa com a carga leve e depois a gente vai aumentando a carga para que você vire aí uma pessoa extremamente forte no direito médico, saudável no direito médico. Muito bem. Responsabilidade civil do médico é basicamente o seguinte: todo aquele que causa um dano a alguém é obrigado a reparar. Vamos tirar da medicina, vamos levar para o dia a dia. Você sai com o seu carro, você bate, atropela alguém, ou bate o carro e machuca alguém. O que vai acontecer? Vai ter uma discussão para saber quem agiu com culpa. Se você agiu com dolo, aí não tem discussão, né? Se você saiu de casa e disse, eu vou atropelar alguém hoje, que eu espero que você não faça, aí é o dolo, aí não vai ter discussão. Mas a maioria desses casos, como é que se discute, como é que se chega à responsabilização? Vai descobrir quem teve culpa no acidente. E a culpa é baseada em 3 pilares: negligência, imprudência e imperícia. Então, não foge muito da responsabilidade civil dos atos profissionais. O problema é que os atos profissionais demandam um conhecimento técnico, que o motorista também tem, apesar de você ter as categorias, né? O motorista comum, digamos assim, como eu, que não sei nem subir, por exemplo, numa moto, minha carteira é só para dirigir carro e olhe lá. Mas você tem um motorista profissional, um motorista de caminhão, de ônibus, tal, que são categorias. Quanto mais complexo, digamos assim, é a obrigação que a pessoa tem a respeito daquilo que ela vai executar, maior a sua responsabilidade. Subentende-se aí, vamos voltar para a medicina, subentende-se que quando você procura um médico, ele tem o conhecimento específico para poder lhe tratar. Então, a expectativa, ela corresponde à responsabilidade das pessoas. Se eu procuro um curandeiro, eu não posso esperar que dele eu não posso exigir dele um conhecimento científico. Ele vai ter o conhecimento do curandeirismo, que é até crime ainda no Código Penal. Mas enfim, o médico não. Quando se procura o médico, espera-se dele que ele tenha ou detenha o conhecimento específico para poder me curar, para poder apresentar quais são as possibilidades diagnósticas, terapêuticas, prognóstico. Então essa é a atividade médica. E obviamente que ela atrai uma responsabilidade grande por conta disso. Em razão disso é que a gente trabalha a responsabilidade civil do médico. Então, só para a gente entender, quando a gente fala responsabilidade civil, a gente tem objetiva, subjetiva e a tal da objetiva derivada. Essa eu quero trabalhar com vocês de maneira mais aprofundada um pouquinho, porque é importante a gente entender que a jurisprudência foi criando uma terceira categoria aí nessa história toda. Nossa Constituição Federal diz que, no artigo 37, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte, vamos lá para o parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Mas o que isso tem a ver com a nossa discussão? Tem a ver porque a Constituição disse que a responsabilidade do Estado é objetiva. A responsabilidade do Estado, ela não depende da responsabilidade individual do agente. O agente causou um dano, o Estado é obrigado a reparar. Será que isso tem a ver com os hospitais?
Será que dentro do ambiente hospitalar isso pode ser aplicado? Pois é. Primeiro que, só trabalhando rapidamente a questão do hospital público, existe um tema de repercussão geral, número 940, anote aí, 940, repercussão geral STF, que afasta a responsabilidade individual dos agentes. Significa, portanto, que no hospital público não se demanda mais contra os médicos, se demanda apenas contra o hospital público. E o hospital público é que vai regressar contra os agentes que causaram esse dano. E mais do que isso, hein? O hospital público não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas o médico se submete? Vamos ver isso já já. Código Civil 2002, no artigo 186, diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ou seja, como é que se caracteriza pelo Código Civil um ato ilícito? Através de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito de terceiro e causa dano. Então, a gente já tem um caminho a percorrer, tá certo? Para poder chegar ao ato ilícito, eu preciso ter o ato, a omissão ou o ato. Aí eu preciso estabelecer o nexo de causalidade dele com o resultado. O resultado precisa ser danoso. Se não teve dano nenhum, nem moral, nem material, vai ter indenização? Vai ter responsabilidade civil? Não vai. Quer pegar um exemplo rapidinho aqui para a gente ver? Há muitos anos atrás no Brasil teve um caso de uma cirurgia que um paciente, era uma cirurgia cardíaca de grande porte, e aí o médico não conseguia suturar, não fechava, não conseguia fechar o paciente, não conseguia fechar a artéria ali que colocava o fio de sutura e pum, estourava e continuava a vazar sangue. Sem ter mais o que fazer, ele avançou o sinal, mandou buscar uma super bonder. A equipe que estava lá correu, pegou uma cola super bonder. E aí ele correu um risco, passou a cola. O que aconteceu com o paciente? Saiu vivo da cirurgia, provavelmente está vivo até hoje. Houve ali uma possível imprudência dele? Possivelmente. Ele acelerou demais, ele passou do limite, ele pegou algo que não era previsto. Hoje já é. O Conselho Federal de Medicina já tem até parecer sobre o uso da super bonder em alguns casos. Na época não tinha. Então ele foi imprudente. Mas ele causou um dano? Muito pelo contrário, não teve dano nenhum. Ele salvou a vida daquele paciente. Então se não houve dano, não vai ter o dever de indenizar. Então o dano é essencial para se estabelecer a responsabilidade civil. E no 927 diz, do Código Civil, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. O que quer dizer isso? Essa é a responsabilidade objetiva. Então a gente já começa a ter uma primeira conceituação. Quando a gente fala do 186, nós temos a responsabilidade subjetiva, porque eu tenho que passar por uma jornada que envolve análise de culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Se eu vou no 907, parágrafo único, eu não preciso passar por esses caminhos. Por exemplo, atividades que envolvem, como ele diz aqui, atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Quando veio esse artigo, na época, fazendo um parênteses aqui, a discussão da doutrina foi se aplica ou não aos atos médicos. E o entendimento que se firmou, até por um posicionamento na época do professor Genival Veloso de França, que é o nosso pai do direito médico no Brasil, no sentido de que a atividade médica não traz risco para ninguém. Ao contrário, o médico age para tirar o paciente da situação de risco. Se fosse entendido como uma atividade de risco, seria responsabilidade objetiva. E é o que algumas pessoas têm utilizado hoje em dia, até algumas decisões judiciais, para justificar a cirurgia plástica estética, em que você tem um paciente saudável e é submetido a uma condição. O médico o submete a uma situação de risco, ainda que com a vontade manifesta do paciente. Mas ele faz a intervenção cirúrgica no paciente fisicamente saudável, coloca esse paciente numa situação de risco. É o contrário aqui. Então, mas o fato é que, fecha parênteses, né? Não há responsabilidade, portanto, objetiva como regra da medicina. Medicina é uma atividade que tem obrigação de meios, não obrigação de fins. O médico não é obrigado a atingir o resultado, ele trabalha visando o melhor resultado.
ele não é obrigado a atingir aquele resultado. Então essa é a regra geral da medicina. Então a gente entende primeiro, se for médico, responsabilidade subjetiva, tem que passar pela culpa, análise de culpa, negligência, imprudência e perícia. Se for do hospital, então, como é que faz? Código de Defesa do Consumidor, que também foi outra celeuma na época, se aplicava ou não a atividade médica, os conselhos de medicina se colocaram frontalmente contrários a essa previsão de colocação da aplicação do CDC na relação médico-paciente, porque afinal de contas o médico não coloca um serviço e o paciente não consome o serviço médico, até por conta do princípio da não mercantilização da medicina, não é uma relação de consumo e tal. O fato é que isso ficou no campo ético e até hoje no Código de Ética Médica tem uma previsão específica, principiológica, que diz que a relação médico-paciente não caracteriza a relação de consumo, do seu ponto de vista ético. Do seu ponto de vista dos atos da vida civil, não houve muito como fugir disso. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que a relação médico-paciente estaria incluída, então, no âmbito consumerista. E aí o artigo 14 do Código do CDC diz que o fornecedor de serviço responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Então, e aí no parágrafo 4º ele traz a ressalva. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ou seja, ele diz o que aqui? Pessoa jurídica, basicamente isso, pessoa jurídica, responsabilidade objetiva, não vai avaliar a culpa. Pessoa física, vai avaliar a culpa. É mais ou menos essa distinção. Mas como é que funciona dentro do ambiente hospitalar? Então, só para a gente entender, responsabilidade subjetiva, então é o seguinte, ação ou omissão, dano, nexo de causalidade entre essa ação e o dano. Se não tiver nexo de causalidade, o dano, por exemplo, o paciente, se fosse objetiva na relação médico-paciente, ia dizer o seguinte, o paciente entrou no hospital vivo, saiu morto, acabou, dano. Não, tem que estabelecer o nexo de causalidade entre o quê? A entrada dele, a ação ou omissão e o óbito. E eu preciso provar mais ainda, que aqui houve negligência, imprudência ou imperícia do profissional que atuou nesse caso. Porque pode ser que fosse um óbito inevitável. Um paciente que na entrada no hospital, já praticamente morto, teve um infarto agudo horas antes, já chegou, deu entrada. Qual é a responsabilidade do médico nesse caso? Fazer as manobras necessárias. Se ele fez e o paciente veio a óbito mesmo assim, não há o que se discutir com relação à responsabilidade. Então, há que se ter o nexo de causalidade entre a ação, a omissão e o dano. Aí sim surge o dever de reparação. No hospital não. A responsabilidade é objetiva. Eu só preciso estabelecer o quê? O nexo de causalidade. Mas e se o paciente foi vítima de um possível erro médico dentro do ambiente hospitalar? Aí nós vamos chegar na responsabilidade objetiva derivada. Olha só que coisa. Só para explicar melhor a objetiva, é considerada pela jurisprudência responsabilidade civil do hospital de forma objetiva quando envolve aquilo que o hospital presta de serviço sob sua responsabilidade efetiva, que não é o serviço médico. Por exemplo, questão de hotelaria. Vocês sabiam que os leitos hospitalares chamam de hotelaria, né? Não sei qual comparação chamar aquilo de hotel, mas enfim, é o serviço de hotelaria, são os leitos. Se um paciente está numa maca, essa maca quebra, esse paciente vai direto para o chão, quebra uma perna ou agrava a sua situação de saúde, o que vai acontecer com o hospital? Ele não vai poder se defender dizendo, olha, houve culpa na manutenção, que eu chamei para fazer e não foi feita. Então, a culpa não é minha, a culpa é do manutencista, não pode. Aí a responsabilidade é objetiva, defeito na prestação do serviço. Outras questões que acontecem também, quedas, às vezes por piso molhado, não tem aviso que está o piso úmido, né? Aviso, serviço de vigilância do paciente, pacientes psiquiátricos, que podem correr o risco até de se suicidar dentro do hospital. Tudo isso o hospital tem dever. Então, nesses casos, a responsabilidade é objetiva. Não tem que... O hospital pode até se voltar depois e ir atrás da empresa. Uma máquina que deu defeito, tal, vai atrás da empresa que não fez a manutenção, mas perante o consumidor, essa relação do hospital com essa empresa de manutenção não importa absolutamente nada. O paciente que procura um hospital procura pelo serviço que vai lhe ser prestado.
Mas pode ser que ele tenha sido vítima de um erro lá dentro. E aí como é que fica a estrutura? Eu não posso demandar contra os médicos ou demando só contra o hospital? Como é que funciona isso? A jurisprudência afirmou o entendimento que há uma espécie de derivação. Ela é objetiva, porque o serviço médico está dentro do serviço hospitalar. Mas, no caso do serviço médico, há que se verificar a existência de culpa de um terceiro. Tem que verificar a culpa do agente, sim. Exceto se o hospital for público, porque aí aplica a repercussão geral 940. E aí o médico é parte ilegítima para figurar nessa ação. O fato é que mesmo processando só o hospital vai ter direito de, por exemplo, denunciar o médico à lide, relação privada, no hospital privado. Vai poder denunciar esse médico à lide, chamá-lo à responsabilidade solidária e mais do que isso, vai ter campo, a gente chama de dilação probatória, a instrução processual vai ter campo para provar se houve ou não houve o erro médico. Senão a gente vai cair no absurdo do paciente que entrou vivo e saiu morto, indenização. Não dá. A jurisprudência consertou isso no que eu tenho chamado de responsabilidade objetiva, mas derivada de um ato médico, derivada de um ato de um agente de saúde. O professor Miguel Kfouri faz uma distinção nos seus livros, que aliás indico responsabilidade civil do médico, responsabilidade civil do hospital, são excelentes obras a respeito desse tema. Ele trata de forma separada atos médicos, essencialmente médicos, que são esses, o ato médico, os atos paramédicos e os extramédicos. Paramédicos são os outros profissionais de saúde, que também atraem a responsabilidade objetiva do hospital. Porque a atividade fim do hospital é a médica. Obviamente que toda a escala de atendimento é fundamental. O médico sozinho não faz nada dentro do hospital. Mas quando a gente olha a atividade fim, é a atividade médica, porque é a atividade que envolve diagnóstico, prognóstico, terapêutica. Só o médico tem poderes, digamos assim, para esse tipo de ato. Então não há como transferir isso para outro profissional. Naquelas hipóteses, por exemplo, exames radiológicos, nutrição, isso é responsabilidade dos atos paramédicos, segundo o professor Miguel Kfouri. E aí atrairia também a responsabilidade objetiva do hospital. E os extramédicos são aqueles que eu já falei, que o hospital tem a obrigação de fornecer ao paciente em termos de segurança do paciente e tal. Então, descomplicando o direito médico, é isso. Não tem grandes dificuldades, não. E eu sei que você deve estar querendo saber como é que você tem acesso. Eu sei que você vai me pedir nos comentários aqui esses slides, Esses slides são o seguinte, só quem tem acesso a eles é quem está no meu canal do Telegram. Então, o Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp. Você baixa no seu celular. Eu vou deixar, tá passando aqui agora, qual é o link de acesso para você, digita aí no navegador, vai abrir uma página, lá tem, quero fazer parte do canal do Telegram. Você entra no canal do Telegram, você vai ter acesso a muita informação de direito médico. Eu vou deixar nos comentários aqui também do vídeo o link para você clicar. O legal do Telegram é que quando você entra, você tem acesso a todo o histórico do que já aconteceu no Telegram. Diferente do WhatsApp, você entrou no grupo do WhatsApp, você só tem acesso dali para diante, você não sabe o que aconteceu. Se já falaram até mal de você, você não tem acesso. No Telegram você consegue ver tudo que foi postado. Então é um canal que já está com mais de 3.000 pessoas, está extremamente legal lá sobre direito médico. Participa. E aqui no YouTube, não esquece, Gostou? Põe o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo aqui, tá bom? Muitíssimo obrigado. Esse é o canal Oswaldo Simonelli, Direito Médico, descomplicando a nossa playlist, Descomplicando o Direito Médico. Muito obrigado por estar aqui assistindo, por estar aqui comigo até agora. Passa para os próximos vídeos, tem vídeo demais aqui nesse canal sobre Direito Médico. Obrigado pela sua companhia. Não esquece, hein? Deixa o likezinho, deixa os comentários, vamos debater esses assuntos. E como diz a hashtag, Porque o direito médico não para mesmo. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!